aí para as mamães. 96,7. 9h09, a gente começa o nosso Viver Bem. Viver Bem. Olha, gente, eu tô aqui no estúdio com Luciana Castro, ela é psicóloga, tem especialização em psicologia nas organizações, saúde coletiva, facilitadora e formadora do curso de formação em terapia comunitária integrativa, facilitadora de biodança, realiza oficinas de terapias comunitárias e biodança, e o Washington Bezerra, que é psicólogo, terapeuta comunitário de casal e de grupo, formador e facilitador de grupos terapêuticos. E a gente conversa agora sobre o 15º Fórum de Práticas Integrativas e Complementares do Recife, Terapia Comunitária. Luciana, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia para você, Washington. Bom dia, Patrícia. Já começo agradecendo a vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente num domingo pela manhã. Hoje é um domingo especial, afinal de contas é o Dia das Mães. Parabéns, né, para você, para todas as mães também. Obrigada. Também meus parabéns para todas as mães aí do Recife, de Pernambuco e desse Brasilzão nosso. Isso. E aí, lembrando, né, você participa aqui com a gente no nosso bate-papo, 32245153 é o nosso telefone. Se você quer estar conectado na sua internet, mas quer acompanhar a Rádio Folha, vai lá no nosso portal folhape.com.br, clica lá no ícone da rádio, pronto, tá aqui com a gente. Então vamos lá, primeira pergunta que eu quero fazer, aí faço para o Washington Bezerra. Washington, quando a gente fala em prática integrativa comunitária, a gente está falando, terapia comunitária integrativa, a gente está falando de quê? Nós estamos falando de uma metodologia que foi criada e sistematizada pelo professor Dr. Adalberto Barreto, que é da Universidade Federal do Ceará, e que hoje está inserida no contexto da saúde pública brasileira, no que se refere ao resgate da autoestima, a inserção social dos indivíduos, das famílias e das comunidades que vivem em situação de crise e de sofrimento. Então é uma metodologia bem interessante porque ela abrange um grande número de pessoas e o foco dela é a saúde, não é a doença. Então para que se evite a doença, existe esse trabalho de terapia comunitária, tá? Porque ela foca diretamente no sofrimento humano. Aí eu já achei super interessante esse olhar, né? A coisa não é a doença, porque a gente sempre procura um profissional para tratar da doença. E aí, no caso, você já traz essa diferença aí. A gente vai focar a saúde, a manutenção da saúde. Exato. Nesse sentido, nós temos dentro das rodas de terapia comunitária, que o terapeuta ele é um profissional que é capacitado, a nível de metodologia, para atuar dentro desses grupos. Esses grupos não existem grupos específicos, não. Podem ser grupos de mulheres, grupos de homens, grupos de idosos, grupos mistos, crianças e adultos, mulheres e homens. Isso independe, O foco é o ser humano, é o sofrimento humano, Tanto é que nesse sentido, ainda nessa coisa que que nós falamos, o que se usa na terapia comunitária é a fala e a escuta. Então, assim, nós temos um ditado que é bem simbólico dessa metodologia, quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara, Quem é que não já se sentiu aperreado com aquela coisa dentro, E depois compartilha com o vizinho ou com um amigo, aquele sentimento e tem aquela sensação de alívio. Sendo que hoje, na nossa sociedade, as pessoas estão correndo muito e ninguém está tendo tempo de escutar ninguém. Então as pessoas estão adoecendo, estão engolindo suas mágoas e adoecendo, Por isso que nós falamos, Quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. E ainda tem um ditadinho bem simples assim, que é coisa bem do Nordeste, quem não lava seu pote acaba engolindo o sapo. Então essas mágoas, elas vêm de dentro da gente, que estão lá no fundo do nosso coração, tá? Exato. Então quando a gente não lava esse pote, simbolizando o nosso corpo com um pote, quando a gente não lava esse pote, essas mágoas acabam se estabelecendo e transformando em sintomas de doença. E quando essa mágoa não é colocada para fora, não é trabalhada, esse sintoma, com certeza, um dia vai se transformar em doença, tá? Então, a terapia comunitária, ela vem com esse propósito, de resgatar essa fala e essa escuta do ser humano, tá certo? Ok. Luciana,
Fala pra gente agora sobre o 15º Fórum de Práticas Integrativas e Complementares. Pois é, ele acontece lá no CIS, né, no Centro Integrado de Saúde, no Engenho do Meio. Então amanhã teremos mais um fórum, né, contemplando aí as práticas integrativas aqui em Recife. Amanhã teremos, né, estaremos lá falando também sobre terapia comunitária. E é um evento que acontece sempre nas segundas e segundas-feiras do mês, né, a partir das 2 horas da tarde. E aí a gente fala sempre de uma das práticas que estamos oferecendo lá no CIS, que está dentro do núcleo de práticas integrativas aqui do Recife, na Secretaria Municipal aqui do Recife de Saúde. E, por exemplo, mês passado falamos sobre psicomotricidade relacional, e aí yoga, biodança. Okay. A gente está sempre falando que são as práticas que nós oferecemos lá, e aí estamos convidando também, né, para quem tiver interesse em conhecer. A gente sempre leva uma pessoa convidada, né, que não faz parte da equipe, mas que trabalha com essas práticas, né. Não estou dizendo não faz parte da equipe lá do CIS, nem do Núcleo de Práticas Integrativas, mas trabalha com essas práticas, como, por exemplo, o Austin, né, que foi a pessoa que trouxe a terapia comunitária aqui para Recife, que é um instrumento muito interessante, que tem a sua origem lá no Ceará. E aí ele trouxe para cá desde 2002, né, Washington? 2002, a gente vem trabalhando com isso, então, enfim, e a gente traz uma pessoa convidada, uma das pessoas que trabalha com a prática lá no centro, né? E tem sido bem interessante. A gente tem uma fala rápida, né? Fala um pouco da metodologia, um pouco da teoria, no que é que embasa, né? Qual é o embasamento da prática, e aí a gente faz uma vivência, né, também no fórum, não fica só na parte teórica, faz uma vivência. Amanhã também estaremos fazendo uma roda, depois que a gente falar um pouco mais sobre a terapia. E tem sido assim, tem sido bem interessante, as pessoas estão chegando, e é um evento aberto, é gratuito, né, as pessoas sempre perguntam, né, e paga alguma coisa, como é que faz a inscrição? Não, só é chegar, né, para quem tiver interesse em conhecer mais e participar lá de 2 às 4, mais ou menos, 4h30, às vezes vai até 5, dependendo da dinâmica, né, do movimento. Mas tem sido bem interessante, então todos estão convidados a conhecer amanhã um pouco mais sobre a terapia comunitária. Então, eu só quero reforçar aqui que esses encontros, eles sempre acontecem a cada toda segunda-feira do mês, né? Assim, a gente está sempre convidando, assim. É muito difícil, raro não acontecer. Também não vamos dizer que é uma coisa que é padrão, não, tem que acontecer porque é de rígido. Porque às vezes tem alguma coisa que tem a ver com um feriado, aí a gente não vai colocar fazer, um fórum no feriado, aí a gente faz uma alteração, mas normalmente é sempre nas segundas-feiras do mês, 14 horas. Patrícia, eu gostaria só dar um reforço aqui para nessa fala de Luciana. É o seguinte, aqui o CIS é um Centro Integrado de Saúde que ele é aberto à população com todas essas práticas. Ele funciona todos os dias. Certo. De que horas, Luciana? Porque assim, tem atividade na parte da manhã e à tarde. E às vezes chegando um pouco na noite. Por exemplo, a gente tem capoeira lá nas quartas-feiras, 19 horas, né? E jiu-jitsu vai de 5 às 7, então vai chegando um pouco no início da noite, mas aí não passa disso. Tem dança de rua que também eles usam espaço lá, né, na parte da noite, mas assim, a maioria das práticas a gente está oferecendo na manhã, a partir das 8 e tarde, sabe? Mas aí tem um cronograma, né, várias práticas, por exemplo, terapia comunitária lá eu facilito nas segundas de manhã, né, a biodança, por exemplo, eu facilito na quarta de manhã e na sexta de tarde, e aí tem automassagem, tai chi chuan, meditação, são várias práticas, e cada um tem um horário, é interessante conhecer também, né? E aí aberto ao público. Esse centro, o foco são apenas as terapias integrativas? Práticas integrativas, só isso? Práticas só as práticas integrativas, né? Que estão dentro da política nacional de práticas integrativas, né, do SUS, e com esse foco aí que o Washington estava trazendo, trabalhar a questão da saúde, né, da prevenção e da promoção à saúde, para que as pessoas tenham esse hábito mesmo de se estar se cuidando constantemente, falar das suas mágoas, das suas dificuldades, das suas tristezas, para que evitar causar adoecimento, porque o sofrimento causa muito adoecimento, né? E além da terapia, fazendo essas outras práticas, né? A gente tem
uma atividade lá de programa de saúde da coluna, para quem tem um desconforto na coluna, a coisa do trabalhar o sono, porque a gente recebe muitas pessoas que estão com problemas de depressão, de ansiedade, e aí vem insônia, e aí tem uma prática, né, uma atividade específica para tentar resgatar esse sono natural sem o uso de medicamento, entende? Enfim, para a pessoa ir se regulando, ir se integrando, e ficando mais equilibrado, mais tranquilo, viver melhor. Viver bem, né? Que é o... Viver bem. Viver bem, Isso, é o programa. É o nosso lema aqui. Isso. E aí uma coisa assim que eu achei interessante, Washington, você falou nos grupos, né? Com crianças, adolescentes, aí imediatamente me passou para a cabeça, puxa vida, crianças, né? Já tem essa... Que sapo é esse que essa criança guarda, não é? Já começa desde cedo a nossa... Acho que é a competição, né, da nossa sociedade, muito competitiva. A sociedade, ela é muito competitiva e ela provoca muito sofrimento. Então, muitas e muitas vezes, né, às vezes numa escola mesmo, né, tem as questões do bullying, né, tá tão, né, atual hoje em dia, né? Então, assim, a terapia, ela não tem nenhum preconceito com relação as pessoas, tá? Pode ser qualquer opção religiosa, de faixa etária, sexual, qualquer um, tá? Se trabalha dentro de presídios, se trabalha dentro de abrigos de idosos, se trabalha dentro de escolas. Então, essa é uma metodologia muito dinâmica, tá? Ela se adequa em qualquer espaço, inclusive assim. Lá no Ceará, quando a terapia começou lá nos anos 90, ela começou embaixo de um cajueiro, né? Então, o primeiro encontro de formação em terapia, o primeiro encontro de roda de terapia comunitária foi embaixo de um cajueiro, num bairro lá em Fortaleza, que para quem é de lá conhece, que é bem conhecido, é o Pirambu. Tá? Então, esse bairro ele tem muita dificuldade, muita dificuldade relacionada à questão de pessoas que viviam eternamente em medicamentos, tá? De tarja preta e tudo mais, né? Então, assim, falando um pouco da história, né, da terapia comunitária, claro. Quando o professor Adalberto chegou lá nessa comunidade, ele foi a convite do irmão dele, do Ayrton Barreto, que já trabalhava na comunidade, né? E ele começou a passar remédio e viu que não estava surtindo efeito. Então, daquele momento em diante, ele disse, vou parar com isso, né? Porque eu só estou repetindo o comportamento, né, de outros médicos. Então, ele começou a juntar as pessoas e a fazer uma troca de experiência com essas pessoas. Porque, na realidade, o que a terapia comunitária faz é resgatar a história de vida, mesmo que tenha sido de sofrimento, tá? E dar um novo significado. Então, a terapia ressignifica a história de vida das pessoas, né? Tem uma música muito interessante que eu acho que é do Paulo Sérgio, né? Que é aquela Não Creio em Mais Nada, né? Que é uma música que diz assim, não creio em mais nada, a minha vida... Então as pessoas chegam com esse pensamento, com aquela síndrome do Atlas, que é carregando o mundo nas costas. Então chega gente com muita dor e com muitos problemas. Então, a partir disso, ele começou a fazer essa troca de experiência com as pessoas e daí ele começou a sistematizar a terapia comunitária, que o primeiro grande desafio da terapia comunitária foi sair de um modelo, né, que era gerador de dependência, que era a medicação. Eu não estou dizendo que a medicação não é importante, claro. Não. Ela é importante, ela tem o seu papel. Tá? Eu só estou fazendo essa colocação, que lá existia um exagero, né? As pessoas eram extremamente dependentes. E foi sair desse modelo de dependência, né, do modelo, né, médico, para sair para um modelo que gerava a independência das pessoas, a autonomia das pessoas, e dar esse novo significado, ressignificar a minha história de vida através da minha própria história de vida. Então, o que antes me massacrava, o que me colocava para baixo, que eu me achava um coitadinho, como é a música, aquilo vem me colocar para cima. Então, é o que nós chamamos, né, que é um dos pilares da terapia comunitária, que é a resiliência, né, que é a capacidade que o indivíduo tem, né, de transformar as histórias negativas, o negativo no positivo. Então, ele transforma a carência em competência. E se a gente fosse falar sobre isso aqui, de vários exemplos que existem no mundo todo, no Brasil todo, seria
mais de um domingo. Com certeza. Então é isso. Então a terapia comunitária ela procura ressignificar a história de vida das pessoas. Então ela procura reforçar a capacidade de resiliência das pessoas, tá? Que é a capacidade de se transformar através da própria história. Tá? Aí uma coisa também super interessante, né? Porque resiliência a gente sempre pensa assim, a capacidade de se adaptar. Mas esse adaptar, muitas vezes, quer dizer silenciar, engolir sapos. Engolir sapos, né? E aí você vem com a capacidade de se transformar. Né? Você exatamente. pega aquela história e você transforma aquilo, dá um novo significado. Exatamente. Porque tem muitas e muitas histórias, né, que nós como terapeutas, né, como psicólogos, e principalmente mais como terapeutas, que nós atuamos em grupos, que a gente escuta, muita história que existe no meio, aí pelo mundo afora, de tristeza, de muita pessoas que não tem ninguém no mundo, mas que essas pessoas, né, elas têm essa capacidade também de transformar, sabe? Então, o que a terapia comunitária proporciona, o que a terapia comunitária busca, é justamente dar né, através porque quando eu falo a minha história de vida dentro de um grupo, tá, eu sei que ali tem pessoas me escutando, e as pessoas que estão escutando, interessante, Patrícia, que assim, que nas rodas de terapia comunitária, nem sempre todo mundo fala, mas tanto a fala como a escuta, elas têm praticamente o mesmo peso. Quem fala, se eu falar, eu vou ficar... Ninguém falou. Tem uma pessoa que participou de roda comigo que passou 8 meses para poder dizer a primeira palavra. Mas ela escutou. Então, daquilo que ela escutou, ela foi fazendo esse processo interno, ressignificando a história dela interna. Então, um dia ela disse, não, hoje eu vim falar de uma coisa que eu já venho há muito tempo e hoje eu estou trazendo um resultado. Então, só da escuta, ela fez esse processo dela, né, de transformação, entendeu? Então, tanto a fala como a escuta tem o mesmo peso. Luciana, poderia colocar um pouco para a gente das tuas experiências também? Pois eu fiz a minha formação em terapia comunitária em 2006, né? A minha formação foi em 2006 e eu me apaixonei pelo instrumento, pela maneira como as pessoas davam umas respostas positivas e imediatas. Era impressionante como eram rápidas as respostas nas rodas e me apaixonei tanto que o Washington me convidou a fazer parte da equipe que dá a formação e aí eu fui, né, me capacitar, me preparar para entrar nessa equipe. Hoje a gente está junto dando a formação em terapia comunitária porque diferente da psicoterapia, como somos psicólogos também, é importante deixar claro que é diferente a terapia comunitária e psicoterapia. Da terapia em grupo. Isso. É diferente da psicoterapia em grupo. Isso. Né? E a terapia comunitária. São processos, são modelos bem diferentes. Por né? que, Luciana? Assim, a terapia comunitária ela é uma roda aberta, sabe? Assim, aberta no sentido de que as pessoas podem chegar, entrar, ficam e se elas se incomodam, elas saem, entende? Não precisam ficar, mesmo estando incomodadas, é uma roda aberta. Elas podem chegar na hora que elas quiserem, elas saem também se elas quiserem, normalmente elas ficam, porque é tão acolhedor todo o processo que elas se identificam, a grande maioria, né? E aí é bem importante deixar claro isso. Depois o Washington pode até complementar em relação a isso, mas... E aí eu fiz a formação, entrei na equipe, a gente está dando a formação aqui em Recife, em Alagoas, né? Começamos uma turma lá, previsão em Aracaju também, começar a turma lá. E fora isso, facilitando rodas, né? Falar agora de uma experiência mais recente, né? Como eu estou lá no CIS, toda segunda-feira de 8h30 da manhã, fazendo rodas e a gente tem uma parceria com a Universidade Federal e recebemos alguns estudantes. Eu estava supervisionando uma estudante de psicologia e a gente articulou umas rodas no presídio, lá no Bom Pastor, um presídio feminino. E foi uma experiência muito interessante, né? Toda semana, durante 4 meses, né? Abria esse espaço para as mulheres nesse presídio falarem um pouco de como é que elas se sentiam, como é que era estar vivendo aquela situação. E é de muito crescimento a fala, sabe? Sim. E aí depois, no processo todo da roda, elas falarem
de que mesmo sendo um momento curto, normalmente dura 1h30, 2 horas, uma roda de terapia comunitária, né? No máximo 2 horas, e olhe lá, acho que 2 horas já é muito, mas depende da roda, e elas queriam estender, porque a gente começa fazendo um acolhimento, vai fazer uma brincadeira, cantam, né, o parabéns para celebrar a vida, lembrar disso, como é importante isso. A gente faz uma dinâmica para quebrar o gelo, porque as pessoas se sintam mais à vontade. Em compartilhar também suas coisas, em conhecer e reconhecer quem é que está fazendo parte daquela roda naquele momento. Então, normalmente dura numa média de 2 horas, e para elas foi bem significativo, sabe? A gente pôde perceber as falas, também de muita revolta, de muita indignação, o processo todo, o sistema todo, mas é muito amplo ali a realidade, né? E a gente sai com uma grande bagagem, assim, da maneira com que a gente se relaciona na vida, no que é que a gente está valorizando, o que é que a gente valoriza ou não, o que é que a gente, né, passa despercebido, a gente não valoriza, só quando perde é que começa a valorizar. Teve uma fala lá que foi muito importante e interessante: olha, eu sinto falta aqui, eu estou vivendo isso aqui, eu estou sentindo falta até da privada na minha casa, para tu ter ideia, né? Porque eu sempre tinha meu cuscuzinho lá em casa, e aqui é um processo. Não vamos falar do sistema, porque isso não é interessante, mas a fala deles e permitir que elas pudessem falar, né, lá dentro do processo da terapia foi de muito crescimento. Eu acho que pra gente, né, pra mim sempre é, e para a estagiária que estava comigo me acompanhando na época, ela estava fazendo a formação também, ela já entrou na formação Isis. E para as mulheres que estavam tendo aquela oportunidade de estar sendo escutadas um pouco, né? Foi bem interessante, saindo do sistema lá do Bom Pastor, do Presídio Feminino, nas comunidades, né? Nas escolas, nas organizações. Quando a gente né? A metodologia, ela é tão acolhedora, né? Ela é tão permissiva, que há um conforto, sabe? Para que as pessoas possam colocar, elas se sentem confortáveis. A gente também precisa favorecer o ambiente para que elas se sintam confortáveis em compartilhar seus sofrimentos, suas dores, suas angústias, seus medos, o que está incomodando, Exato. o que está chateando, o que está preocupando, entendeu? Coisas que acontecem no dia a dia, no cotidiano, e que a gente, às vezes, tem dúvida, não tem com quem compartilhar, ou às vezes compartilha e depois vai ver que virou fofoca, e aí as pessoas ficam, né? Não posso mais falar, né? Eu vou falar e vira fofoca, aí vai acumulando, e a coisa vai ficando tão pesada, e o corpo começa a falar, entendeu? E aí você abrir uma roda dessa, inclusive em qualquer lugar, a gente só precisa ter uma sombra e cadeiras. A gente pode fazer uma roda de terapia comunitária. Não tem muita complicação. Isso é que é interessante da terapia, sabe? Se não tiver cadeira, senta no chão. No chão, isso mesmo. Luciana, então. e aí você falou assim, você não fala, aí o corpo fala, e nesse corpo fala é o adoecimento? O corpo fala dor de estômago, Sintoma, dor de cabeça, alergias, ansiedades, depressões, entendeu? É disso que o corpo fala, quando a gente não está conseguindo compartilhar e está com preocupações, aperreios, e a gente às vezes nem sabe, tá tão bem, começa a sentir uma dor, do nada, aquela coisa da gastrite, né, que é muito né, presente aí, enfim. Mas e as insônias também, é um dos sintomas que a gente percebe muito, sabe? Por aí, e aí as pessoas é atrás dos ansiolíticos da vida. E, enfim, a terapia, ela consegue, dentro do processo dela, claro que precisa de uma regularidade, né? E olha que é tão interessante que, às vezes, até numa roda, duas, a pessoa quando ela já volta diferente, ela já está mais, sabe, se cuida mais, já está mais bem vestida, você já consegue perceber uma transformação, da autoestima, isso nela, né? E isso é que surpreende, porque as respostas são muito rápidas, eu fico, como assim? Nossa, que bom. Né? Porque ela conseguiu falar e tirou uma dúvida, tirou um peso, porque é muita culpa, né? Há muita culpa diante dos processos. Ele tira um peso quando consegue falar, e aí a gente vai trazendo, cada um vai trazendo suas experiências, porque tem uma coisa muito interessante, é o foco da terapia, né? Que é um modo que a gente chama, né? Quem já passou por uma situação parecida, o que fez ou está tentando fazer para superar, não é ficar na dificuldade, são as superações, né? E o que é que a gente está tentando fazer para superar? E aí os problemas, há uma identificação de problemas. Eu já passei por isso também. E aí a pessoa vai dizendo, eu fiz assim, assim, assim. Né? Eu também já passei. Não resolvi não, mas estou tentando. E aí vai. E aí a pessoa vai vendo que ela não está só naquele problema. Né? Que às vezes ela acha que o problema dela é o maior do mundo. Exato. E nem é. Né? Quando ela, na hora, porque o processo todo é muito interessante. E aí na hora que ela vê que, eu não estou sozinha, algumas pessoas já passaram por isso, que bom. Aí dá uma aliviada e aí ressignifica, sabe?
É só vivendo, entende? É muito Isso, difícil falar de algo que é vivenciando vivencial, teoricamente, Isso. aqui, mas é muito interessante. Gosto. O interessante da terapia, que a Luciana colocou muito bem, que não se trata de uma psicoterapia, porque nós não trabalhamos com a profundidade dos problemas existenciais humanos. Nós trabalhamos com o que está ali, né, com o que está no dia a dia, o sofrimento do dia a dia. E o mais interessante ainda é que, dentro de uma roda de terapia comunitária, que eu acho que é um dos pontos importantíssimos, você não vai falar do outro. Você não vai falar do seu marido que bebe, do seu filho que está dando trabalho, não. Você vai falar do que tudo isso está trazendo para a sua vida. Então, o foco é a pessoa que está ali, tá? Não é o que está fora. Então, uma das regras da terapia comunitária, só para enfatizar, eu vou falar de mim, eu só posso falar de mim na primeira pessoa do singular, porque eu estou passando por isso. Então, quando eu começo a falar de mim, então eu estou me autenticando como pessoa, eu estou me reconhecendo primeiramente como pessoa. Não estou esperando que o outro me reconheça, tá? Então, tem aquela coisa de assim, porque a gente não, é porque eu. Tá? Então, eu estou passando por isso, eu estou com esse sofrimento, eu estou com esse problema e eu estou tendo a certeza de que aqui eu estou sendo escutado ou escutada e de que aqui eu estou sendo acolhido nesse meu sofrimento. Então, a terapia comunitária, antes de mais nada, é um espaço de acolhimento do meu sofrimento, dos meus sentimentos. Então, eu tenho a certeza que ali eu não vou ser julgado, tá? Eu não vou ter o dedo apontado para mim, tá? Então, ali eu sou acolhido. Então, esse acolhimento é que proporciona esse bem-estar, essa transformação que Luciana tão bem colocou, esse ressignificar de história de vida, tá? Eu achei interessante o seguinte, porque, veja só, você não tem aquele mergulho no eu, nas causas, na base, mas, ao mesmo tempo, quando você usa a primeira pessoa, eu estou assim, eu acho que, de repente, dá uma clareza de que só você é quem pode resolver aquilo ali. E não adianta esperar que A, B ou C mudem, você que tem que mudar. Não é isso? Para que só você pode resolver isso, mesmo que seja um problema com o filho, um problema com o marido, um problema no trabalho, mas só quem pode resolver é você mudando, transformando. Isso, não é por aí? Na sua maneira de resolver as coisas, porque cada um tem uma maneira de lidar com as situações de estresse, dificuldade, de problemas. Isso. E a questão principal é o que é que ela está fazendo para estar se fortalecendo, para encarar melhor as dificuldades, os problemas que vão acontecer do dia a dia. Não adianta. Né? Não existe uma pessoa na vida, no mundo, né? No ser humano que não passe por situações, por problemas. Sempre tem alguma coisinha que nos incomoda, que vem para tentar nos, né, deixar balançada. E a questão é, o que é que eu estou fazendo para me fortalecer e encarar melhor essas dificuldades? E aí essas práticas, as rodas, né, elas vêm para facilitar, para favorecer esse resgate, esse fortalecimento e encarar melhor as situações. Né? E aí, quando você diz assim, vai depender muito de mim, vai depender de mim. Se eu ficar em casa, tô ruim, tá triste, aí começa, cai na depressão, não quero tomar banho, não vou comer, e fica lá, vai mergulhando no buraco cada vez mais. Isso não vai ajudar nem a pessoa, nem a ninguém que está perto dela. Entra a música de Paulo Sérgio, né? Não sei o que faço a minha vida. Essa daí não é do meu tempo não, viu? Isso. A gente pode falar que o grande drama, né, humano hoje seria o quê? Medo, ansiedade, a depressão? O que é que está... Olha, eu acho que o grande drama humano hoje em dia realmente é viver, é medo da vida. Então, as pessoas estão se fechando muito dentro de si, principalmente principalmente agora, né, que nós vivemos uma era tecnológica muito avançada. Então, o que está faltando é o contato de ser humano para ser humano. Então, as pessoas não estão com essa... O que se fazia, tipo, 50 anos atrás, de se sentar-se numa calçada, as comadres, as vizinhas, os vizinhos, para conversar sobre a vida. Então, hoje em dia, as pessoas não estão escutando. Eu não sei se você já percebeu, eu já percebi isso, eu observo muito isso. Numa mesa tem 4 amigos ou amigas, e as 4 amigas ou os 4 amigos ou estão conversando tudo de uma vez, ninguém escuta ninguém,
ou estão isso aí, no WhatsApp, né? Então, assim, está faltando esse contato, né? Então, isso como o contato é uma coisa muito inerente do ser humano, né? Então, a gente vai perdendo isso e a gente vai perdendo essa humanidade, né? Esse foco de ser uma pessoa comunicativa, né? Então, o que eu acho, isso vai provocando uma série de coisas, vai provocando isolamento, solidão, depressão. E daí vai, né? São várias e várias histórias. Os sintomas, né? Aí vem ansiedade, aí vem uma série de coisas, né? Que é bem característica dessa modernidade, né? Desse mundo contemporâneo. Agora, o que a gente consegue perceber, assim, nas rodas, né, em todos os estudos que já foram feitos, é que um dos, vamos dizer, o tema top, vamos dizer assim, né, das rodas é muito conflito familiar. Conflito familiar é um dos principais temas, sabe, que vem na roda. E aí, as consequências, né, desses conflitos, né, que aí o que é conflito familiar? É bebida, né, o uso de droga dos filhos, bebida do marido, desemprego, e aí vem, entendeu? Todas essas questões. E aí vem os sintomas, a depressão por conta dos conflitos familiares, porque a questão não é a depressão em si. A pessoa até coloca, eu estou com depressão, estou usando remédio, está muito difícil, não tenho vontade de nada, mas aí quando a gente abre para que ela fale mais, a questão não é... Qual é a questão? É o problema, o conflito que está acontecendo na relação com o marido ou na relação com o filho. Então, por isso que o conflito familiar tem sido, né, quando a gente vai ver... Na pesquisa, né? Na pesquisa das rodas de terapia comunitária. Um dos temas... No Brasil todo, um dos principais temas é esse conflito familiar, né? E normalmente quem vai para as rodas são as mulheres. As porque mulheres... elas que levam a carga toda, né? Então, por isso que eu digo que as mulheres são seres extremamente resilientes, né? E as mães, então, principalmente, né? Por isso que tem esse dia dela, né? Isso, é verdade. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, né? Pensar que até 50 ou 40, 60 anos atrás, né? A situação da mulher, como é que era a situação da mulher hoje, né? Com certeza. Aí a gente vê muita abertura. Então, assim, tem um ditado, né, também, né, que a gente, assim, a corda que muito estica acaba se quebrando. Não existe ninguém forte, nem ninguém fraco. Existe, cada ser humano, ele tem uma capacidade de aguentar até determinado ponto. Depois de determinado ponto, ele não consegue mais superar essa pressão. Então, o interessante é que, se não tiver uma roda de terapia comunitária, se não tiver um psicólogo, que procure uma vizinha para conversar, uma pessoa muito amiga, mas que mágoa, quem guarda mágoa é como se tomasse veneno, você estivesse tomando veneno esperando que o outro morra. Porque mágoa só faz alimentar a doença, só faz alimentar a depressão. Tá? Então, assim, conversa. Cada um vai buscar, ir lá no CIS, no CIS, procure práticas. o CIS, lá é muito interessante lá, pessoal, é muito interessante, e assim, tem muita coisa boa lá. Aí eu queria falar um pouquinho, porque o Washington está trazendo alguns ditados populares, e é que o que é uma das teorias que embasam a terapia comunitária é a antropologia cultural. Né? E falar um pouco sobre isso, que é muito interessante, importante, e isso é muito interessante nas rodas. Isso também ajuda as pessoas a um trabalho refletir. De resgate da própria identidade, sabe? Porque às vezes ela se perde na própria identidade cultural, inclusive, sabe? Qual é o contexto, onde é que ela está inserida, e aí vem, a gente pode estar cantando músicas que tenham a ver com o tema, né? A gente traz os ditados populares, traz mensagens, traz histórias, né? Para que a pessoa possa ampliar a visão dela daquela situação em que ela está passando, usando os recursos da cultura que a gente tem, entendeu? Isso é que é muito interessante. E aí é um resgate da própria identidade nas rodas. Outra teoria que embasa é a resiliência, que o Osho já falou um pouco, teoria da comunicação, porque às vezes a gente não precisa nem dizer, né? A expressão, o movimento corporal está dizendo, não precisa nem ser falado. Então, perceber isso nas rodas é muito interessante, né? E aí vem a teoria da comunicação, a gente estuda um pouco isso na formação. Tem Paulo Freire, né? Sempre é muito importante abrir para essa escuta e trabalhar em cima do que foi dito de uma maneira leve, respeitando a fala da pessoa.
e que é mais gosto? Comunicação, antropologia, resiliência, Paulo Freire. Sistema, teoria sistêmico, né? Sei. Que é aquela história assim, ela fala da depressão e quando a gente vai ver a questão da depressão está relacionada com um conflito familiar. O que está por trás daquilo que ela está trazendo. Certo. E aí a gente estudar um pouco, né, essa coisa da teoria do sistema. E aí, basicamente, são essas teorias que embasam a terapia comunitária, sabe? A formação é bem interessante, depois eu acho que pode falar um pouco mais da formação, mas... Porque aí é muito interessante essa parte, porque eu acho que foi isso mais que me deixou apaixonada pela terapia. Essa questão da antropologia cultural, a questão dos recursos da cultura que a gente tem, que a gente pode estar utilizando na roda, para deixar aquela situação que está parecendo muito pesada, mais leve. Sabe, usando as histórias, os provérbios, os ditos populares, é muito interessante. Pois essa questão que ela colocou da antropologia cultural, né, o terapeuta comunitário, ele não, que eu vá em uma comunidade como terapeuta, não se mexe em nada daquela comunidade. Então, assim, eu gostaria só de citar um exemplo, porque o Adalberto coloca que a cultura pode ser um elemento de resgate da autoestima de determinadas comunidades. Por exemplo, a quilombola. Né? Hoje em dia se tem um resgate muito interessante da cultura quilombola, não é isso? Isso? Então isso é um resgate da autoestima daquela comunidade através da cultura. Eu vejo um fato muito interessante lá de Peixinhos, que era o matadouro. Né? Hoje em dia tem o nascedouro. Então, isso é um formato de resgate da autoestima através da cultura. Tá? Do maracatu rural, por aí vai. Então, a gente... Quando existe, verdade. Não é isso? Isso, exato. Então é nesse sentido. E dentro das rodas, como Luciana colocou, esses ditados, as parábolas, as músicas, elas servem de reflexão para aquela pessoa que está passando por uma determinada situação naquele momento. Tá? Então, às vezes, ela está relatando uma história de vida dela e alguém do grupo, não precisa ser o terapeuta, mas qualquer pessoa do grupo pode dizer, olha, tua história está me lembrando tal ditado, assim, assim, assado. Vamos falar de otimismo, né? Aquele ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Então, isso está servindo de exemplo para mim também. Então, as histórias, as histórias de vidas que são contadas, elas servem de referência também para as outras pessoas também. E quando tem um ditado desse, serve muito mais ainda para esse resgate também, mesmo que aquela pessoa não tenha falado nada, nunca fale nada, ela está ali só escutando. Então, como eu volto a repetir o que eu falei antes, tanto a fala como a escuta tem a mesma importância dentro do processo da terapia comunitária, que, ressaltando ainda, né, uma roda de terapia comunitária, ela não deixa nada aberta para outro momento, ela tem um começo, um meio e o fim naquilo ali. Tá? Então as pessoas são contempladas dentro das suas histórias. E quando existe algum processo mais que exige um pouco mais de atenção, a gente pede aquela pessoa para falar no meu caso, eu peço para falar comigo como outro terapeuta também. E se houver a necessidade depois, né, porque dentro das rodas de terapia comunitária não se dá conselhos, porque esse conselho, mais um ditado, se esse conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Porque aí vamos dizer que Luciana está com dor de cabeça, toma um remédio aí e tal. Para mim é bom, mas para ela pode não sei. Então, assim, aí depois, né, se houver uma necessidade mais eminente de uma atenção maior, ou para aquela pessoa que está ali, ou para alguém da família, essa pessoa é convidada a conversar com a equipe, e essa pessoa ela é encaminhada para uma rede de apoio, né, do Estado ou da Prefeitura, ou a rede de saúde, tá? Então, o Aston, oi, diga você. Porque assim, vocês trouxeram um dado aqui, eu achei super interessante, né? E gostaria de perguntar por que os homens, eles são tão resistentes a participar assim, dessas atividades? Eles resistem tanto. Olha, veja só, eu sou admirador incondicional das mulheres por essa questão desse compromisso que vocês têm, né, com o outro. Porque
porque vocês são mais cuidadoras, né? Então, é porque é o seguinte, eu acho que o homem, ele, dentro do meu entender, ele não tem essa mesma percepção de vida que a mulher tem. Tá? Então, assim, eu acho a mulher mais cuidadora, tanto é que ela é mãe, né? Ela é mais cuidadora do que o homem. Então, assim, é resistência mesmo, natural, masculina. Agora, quando vão, eles vão com muita boa vontade também, certo? Então, assim, agora a maioria compartilham, mas a maioria do público das rodas de terapia comunitária são mulheres. Inclusive, né? Na formação. Na a gente formação. vai dar a formação, a gente tem mais mulheres, bem mais significativa a quantidade de mulheres do que de homens. Na formação e em tudo no mundo hoje em dia, na realidade, a gente está sempre acostumado a fazer cursos, essas coisas, então a participação feminina é intensa. O único lugar onde, assim, os homens participaram intensamente, né, foi no presídio masculino, né, porque só tinha homens. Mas não tinha, né, mas é isso, entendeu? Eu não tenho uma explicação lógica, plausível, nenhuma pesquisa, mas eu acredito que seja por isso, é por a mulher ser mais cuidadora, ser mais preocupada com a família, não que o homem não seja, mas aí a gente ainda está naquela de mantenedor. Da divisão de papéis. De papéis, ainda. Aquela coisa de manter, não, vá você, minha filha, porque é você que entende dessas coisas. Exato. Eu já estou, né, dentro do processo que a gente escuta nas rodas, é isso. Porque não trouxe seu marido? Não, porque ele disse que eu viesse, que aqui mesmo... É isso, entendeu? Não tem uma explicação lógica, não. Mas eu acho que é a coisa mesmo do masculino mesmo, sabe? Do masculino que só vai buscar ajuda, apoio, quando está na dor ou no sangue. É verdade. Tá sangrando, até ele se desesperou mais, né? E a gente, pela questão da maternidade também, a gente aprende a lidar melhor com a situação de dor. Mas não é uma coisa regra, não é uma regra geral, padrão. Mas eles vão buscar o apoio e ajuda quando estão na dor, sentindo dor, que não aguentam, porque ainda tentam resistir, ou sangrando em alguma coisa. Aí eles vão. Fora isso, é mais delicado, né? A busca dos homens. Sim, mas então, né? Então, assim, a terapia comunitária, ela é esse instrumento, né, que proporciona, né? Não é o instrumento, é um dos instrumentos, é uma das práticas integrativas, né? É a que eu utilizo bastante, né? No sentido de fazer esse trabalho com os grupos, né? Com os grupos. E o que eu tenho observado, eu tenho certeza que qualquer pessoa, qualquer terapeuta que já fez a formação conosco e que hoje em dia tem essa prática, né, também é um processo de grande crescimento, de grande aprendizado a nível pessoal e profissional também, tá? Então, porque nós temos uma formação, né, que tem a duração de 8 meses, que é um encontro mensal, um sábado e um domingo, né? E durante esse processo de formação, né? A pessoa que está fazendo a formação, ela já começa a fazer a prática e já começa a ter esse aprendizado. Então, assim, por exemplo, eu tenho 13 anos de terapia comunitária, já fiz centenas e centenas de rodas. E para mim, certo? Cada dia, uma roda, ela é uma surpresa. Tá? Porque as pessoas, cada uma dentro do seu universo, elas não são iguais. Então, sempre tem muita história, sabe? Então, eu teria milhares de casos para contar, centenas de casos. Milhares não, exagerei, desculpe. Centenas de casos para contar, né? Mas é porque eu me entusiasmo tanto quando eu falo de terapia comunitária que vai para essa proporção dos milhares mesmo, desculpem, tá? Mas são centenas ou dezenas, né? Mas que são histórias assim que cada dia, assim, me surpreende mais. E também dezenas de histórias de superação, só com essa coisa do falar e escutar. Quando a boca cala, meu corpo fala. Quando minha boca fala, meu corpo sara. Tá? Então, só com essa frase simbólica, tá, relacionada à terapia comunitária, ela surte um efeito imenso. Então, é uma reflexão, né? É uma reflexão que eu estou deixando aqui para quem quiser. Para quem quiser. Aí, eu só queria dizer assim, completando a informação que o Austin está dando, a gente vai... Qual é a previsão de forma da próxima turma? Da então, formação, quem pode fazer essa formação? Tá certo. Veja só, nós temos para iniciar a 9ª turma de formação
aqui em Recife, a segunda em Maceió e a primeira de Aracaju. Aqui em Recife, nós estamos com a previsão de início em junho, agora de 2015. Ela vai de junho de 2015 a janeiro de 2016, tá? Quem é que pode fazer a formação? Estudantes e profissionais das mais diversas áreas, né, de atuação, pessoas interessadas em trabalhar com grupos, mas tem que ter esse foco. Não é só fazer o curso, mas a gente tem que ter um objetivo de ampliar essa rede de formação, ampliar essa rede de terapia comunitária, porque quanto mais terapeutas tiver, mais pessoas serão beneficiadas dentro de suas comunidades, Exato. dos seus trabalhos. Onde é que eu posso fazer roda de terapia comunitária? Qualquer lugar pode ser feita uma roda de terapia comunitária. Então, qual é o nosso perfil de público, né, que frequenta as rodas? São profissionais, né, profissionais que atuam dentro de instituições e eles fazem as suas rodas de terapia comunitária dentro das próprias instituições. Tipo assim, nós temos profissionais dentro da FUNASE, elas fazem dentro da FUNASE com os familiares. Temos terapeutas dentro de CAPS, AD ou de outros CAPS, eles fazem com aquele público, com a família, né? Temos dentro do presídio também pessoas que fazem lá. Ou então, numa minoria, são pessoas que sempre sonharam em fazer um trabalho voluntário, né? Que isso é uma minoria, é tipo de 5 a 3% das pessoas que participam do curso. E quando se aposentam, né, querem um instrumento para trabalhar com grupos. Então, eles fazem a formação e vão fazer trabalhos voluntários em comunidades, em instituições, em hospitais, em abrigos. Então, não é qual é a questão? É o problema, o conflito que está acontecendo na relação com o marido ou na relação com o filho. Então, por isso que o conflito familiar tem sido, né, quando a gente vai ver... Na pesquisa, né? Na pesquisa. Na pesquisa das rodas de terapia comunitária. Um dos temas... No Brasil todo, um dos principais temas é esse conflito familiar, né? E normalmente quem vai para as rodas são as mulheres. As porque mulheres... elas que levam a carga toda, né? Então, por isso que eu digo que as mulheres são seres extremamente resilientes, né? E as mães, então, principalmente, né? Por isso que tem esse dia dela, né? Isso, é verdade. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, né? Pensar que até 50 ou 40, 60 anos atrás, né? A situação da mulher, como é que era a situação da mulher hoje, né? Com certeza. Aí a gente vê muita abertura. Então, assim, tem um ditado, né, também, né, que a gente, assim, a corda que muito estica acaba se quebrando. Não existe ninguém forte, nem ninguém fraco. Existe, cada ser humano, ele tem uma capacidade de aguentar até determinado ponto. Depois de determinado ponto, ele não consegue mais superar essa pressão. Então, o interessante é que, se não tiver uma roda de terapia comunitária, se não tiver um psicólogo, que procure uma vizinha para conversar, uma pessoa muito amiga, mas que mágoa, quem guarda mágoa é como se tomasse veneno, você estivesse tomando veneno esperando que o outro morra. Porque mágoa só faz alimentar a doença, só faz alimentar a depressão. Tá? Então, assim, conversa. Cada um vai buscar, ir lá no CIS, no CIS, procure práticas. o CIS, lá é muito interessante lá, pessoal, é muito interessante, e, assim, tem muita coisa boa lá. Aí eu queria falar um pouquinho, porque o Washington está trazendo alguns ditados populares, e o que é uma das teorias que embasam a terapia comunitária é a antropologia cultural. Né? E falar um pouco sobre isso, que é muito interessante, importante, e isso é muito interessante nas rodas. Isso também ajuda as pessoas a um trabalho refletir. De resgate da própria identidade, sabe? Porque às vezes ela se perde na própria identidade cultural, inclusive, sabe? Qual é o contexto, onde é que ela está inserida, e aí vem. A gente pode estar cantando músicas que tenham a ver com o tema, né? A gente traz os ditados populares, traz mensagens, traz histórias, né? Para que a pessoa possa ampliar a visão dela daquela situação em que ela está passando, usando os recursos da cultura que a gente tem, entendeu? Isso é que é muito interessante. E aí é um resgate da própria identidade nas rodas. Outra teoria que embasa é a resiliência, que o Osho já falou um pouco, teoria da comunicação, porque às vezes a gente não precisa nem dizer, né? A expressão, o movimento corporal está dizendo, não precisa nem ser falado. Então, perceber isso nas rodas é muito interessante, né? E aí vem a teoria da comunicação, a gente estuda um pouco isso na formação.
Tem Paulo Freire, né? Sempre é muito importante abrir para essa escuta e trabalhar em cima do que foi dito de uma maneira leve, respeitando a fala da pessoa. E o que mais gosto? Comunicação, antropologia, resiliência, Paulo Freire, sistema, teoria sistêmico, né? Sei. Que é aquela história assim, ela fala da depressão e quando a gente vai ver a questão da depressão está relacionada com um conflito familiar, o que está por trás daquilo que ela está trazendo, certo. E aí a gente estudar um pouco, né, essa coisa da teoria do sistema. E aí, basicamente, são essas teorias que embasam a terapia comunitária, sabe? A formação é bem interessante, depois eu acho que pode falar um pouco mais da formação, mas... Porque aí é muito interessante essa parte, porque eu acho que foi isso mais que me deixou apaixonada pela terapia. Essa questão da antropologia cultural, a questão dos recursos da cultura que a gente tem, que a gente pode estar utilizando na roda, para deixar aquela situação que está parecendo muito pesada, mais leve. Sabe, usando as histórias, os provérbios, os ditos populares, é muito interessante. Pois essa questão que ela colocou da antropologia cultural, né, o terapeuta comunitário, ele não, que eu vá em uma comunidade como terapeuta, não se mexe em nada daquela comunidade. Então, assim, eu gostaria só de citar um exemplo, porque o Adalberto coloca que a cultura pode ser um elemento de resgate da autoestima de determinadas comunidades. Por exemplo, a quilombola. Né? Hoje em dia se tem um resgate muito interessante da cultura quilombola, não é isso? Isso? Então isso é um resgate da autoestima daquela comunidade através da cultura. Eu vejo um fato muito interessante lá de Peixinhos, que era o matadouro. Né? Hoje em dia tem o nascedouro. Então, isso é um formato de resgate da autoestima através da cultura. Tá? Do maracatu rural, por aí vai. Então, a gente... Quando existe, verdade. Não é isso? Isso, exato. Então é nesse sentido. E dentro das rodas, como Luciana colocou, esses ditados, as parábolas, as músicas, elas servem de reflexão para aquela pessoa que está passando por uma determinada situação naquele momento. Tá? Então, às vezes, ela está relatando uma história de vida dela e alguém do grupo, não precisa ser o terapeuta, mas qualquer pessoa do grupo pode dizer, olha, tua história está me lembrando tal ditado, assim, assim, assado. Vamos falar de otimismo, né? Aquele ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Então, isso está servindo de exemplo para mim também. Então, as histórias, as histórias de vidas que são contadas, elas servem de referência também para as outras pessoas também. E quando tem um ditado desse, serve muito mais ainda para esse resgate também, mesmo que aquela pessoa não tenha falado nada, nunca fale nada, ela está ali só escutando. Então, como eu volto a repetir o que eu falei antes, tanto a fala como a escuta tem a mesma importância dentro do processo da terapia comunitária, que, ressaltando ainda, né, uma roda de terapia comunitária, ela não deixa nada aberta para outro momento, ela tem um começo, um meio e o fim naquilo ali. Tá? Então as pessoas são contempladas dentro das suas histórias. E quando existe algum processo mais que exige um pouco mais de atenção, a gente pede aquela pessoa para falar no meu caso, eu peço para falar comigo como outro terapeuta também. E se houver a necessidade depois, né, porque dentro das rodas de terapia comunitária não se dá conselhos, porque esse conselho, mais um ditado, se esse conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Porque aí vamos dizer que Luciana está com dor de cabeça, toma um remédio aí e tal. Para mim é bom, mas para ela pode não sei. Então, assim, aí depois, né, se houver uma necessidade mais eminente de uma atenção maior, ou para aquela pessoa que está ali, ou para alguém da família, essa pessoa é convidada a conversar com a equipe, e essa pessoa ela é encaminhada para uma rede de apoio, né, do Estado ou da Prefeitura, ou a rede de saúde, tá? Então, o Aston, oi, diga você. Porque assim, vocês trouxeram um dado aqui, eu achei super interessante, né?
E gostaria de perguntar por que os homens, eles são tão resistentes a participar assim, dessas atividades? Eles resistem tanto. Olha, veja só, eu sou admirador incondicional das mulheres por essa questão desse compromisso que vocês têm, né, com o outro, porque vocês são mais cuidadoras, né? Então é porque é o seguinte, eu acho que o homem, ele, dentro do meu entender, ele não tem essa mesma percepção de vida que a mulher tem. Tá? Então, assim, eu acho a mulher mais cuidadora, tanto é que ela é mãe, né? Ela é mais cuidadora do que o homem. Então, assim, é resistência mesmo, natural, masculina. Agora, quando eles vão com muita boa vontade também, certo? Então, assim, agora a maioria compartilham, mas a maioria do público das rodas de terapia comunitária são mulheres. Inclusive, né? Na formação. A gente vai dar a formação, a gente tem mais mulheres, bem significativa a quantidade de mulheres do que de homens. Na formação e em tudo no mundo hoje em dia, na realidade, a gente está sempre acostumado a fazer cursos, essas coisas, então a participação feminina é intensa. O único lugar onde, assim, os homens participaram intensamente, né, foi no presídio masculino, né, porque só tinha homens. Mas não tinha, né, mas é isso, entendeu? Eu não tenho uma explicação lógica, plausível, nenhuma pesquisa, mas eu acredito que seja por isso, é por a mulher ser mais cuidadora, ser mais preocupada com a família, não que o homem não seja, mas aí a gente ainda está naquela de mantenedor. Da divisão de papéis. De papéis, ainda. Aquela coisa de manter, não, vá você, minha filha, porque é você que entende dessas coisas. Exato. Eu já estou, né, dentro do processo que a gente escuta nas rodas, é isso. Porque não trouxe seu marido? Não, porque ele disse que eu viesse, que aqui mesmo... É isso, entendeu? Não tem uma explicação lógica, não. Mas eu acho que é a coisa mesmo do masculino mesmo, sabe? Do masculino que só vai buscar ajuda, apoio, quando está na dor ou no sangue. É verdade. Tá sangrando, até eles se desesperam mais, né? E a gente, pela questão da maternidade também, a gente aprende a lidar melhor com a situação de dor. Mas não é uma coisa regra, não é uma regra geral, padrão. Mas eles vão buscar o apoio e ajuda quando estão na dor, sentindo dor que não aguentam, porque ainda tentam resistir, ou sangrando em alguma coisa. Aí eles vão. Fora isso, é mais delicado, né? A busca dos homens. Sim, mas então, né? Então, assim, a terapia comunitária, ela é esse instrumento, né, que proporciona, né? Não é o instrumento, é um dos instrumentos, é uma das práticas integrativas, né? É a que eu utilizo bastante, né? No sentido de fazer esse trabalho com os grupos, né? Com os grupos. E o que eu tenho observado, eu tenho certeza que qualquer pessoa, qualquer terapeuta que já fez a formação conosco e que hoje em dia tem essa prática, né, também é um processo de grande crescimento, de grande aprendizado a nível pessoal e profissional também, tá? Então, porque nós temos uma formação, né, que tem a duração de 8 meses, que é um encontro mensal, um sábado e um domingo, né? E durante esse processo de formação, né? A pessoa que está fazendo a formação, ela já começa a fazer a prática e já começa a ter esse aprendizado. Então, assim, por exemplo, eu tenho 13 anos de terapia comunitária, já fiz centenas e centenas de rodas. E para mim, certo? Cada dia, uma roda, ela é uma surpresa. Tá? Porque as pessoas, cada uma dentro do seu universo, elas não são iguais. Então, sempre tem muita história, sabe? Então, eu teria milhares de casos para contar, centenas de casos. Milhares não, exagerei, desculpe. Centenas de casos para contar, né? Mas é porque eu me entusiasmo tanto quando eu falo de terapia comunitária que vai para essa proporção dos milhares mesmo, desculpem, tá? Mas são centenas ou dezenas, né? Mas que são histórias assim que cada dia, assim, me surpreende mais. E também dezenas de histórias de superação, só com essa coisa do falar e escutar. Quando a boca cala, meu corpo fala. Quando minha boca fala, meu corpo sara. Tá? Então, só com essa frase simbólica, tá, relacionada à terapia comunitária, ela surte um efeito imenso. Então, é uma reflexão, né? É uma reflexão que eu estou deixando aqui para
Quem quiser, para quem quiser. Aí, eu só queria dizer assim, completando a informação que o Austin está dando, a gente vai, qual a previsão de forma da próxima turma? Da então, formação, quem pode fazer essa formação? Tá certo. Veja só, nós temos, para iniciar a 9ª turma de formação aqui em Recife, a 2ª em Maceió, e a 1ª de Aracaju. Aqui em Recife, nós estamos com a previsão de início em junho, agora de 2015. Ela vai de junho de 2015 a janeiro de 2016. Tá? Quem é que pode fazer a formação? Estudantes e profissionais das mais diversas áreas, né, de atuação, pessoas interessadas em trabalhar com grupos, mas tem que ter esse foco. Não é só fazer o curso, mas a gente tem que ter um objetivo de ampliar essa rede de formação, ampliar essa rede de terapia comunitária, porque quanto mais terapeutas tiver, mais pessoas serão beneficiadas dentro de suas comunidades, dos seus trabalhos. Onde é que eu posso fazer roda de terapia comunitária? Qualquer lugar pode ser feita uma roda de terapia comunitária. Então, qual é o nosso perfil de público, né, que frequenta as rodas? São profissionais, né, profissionais que atuam dentro de instituições, e eles fazem as suas rodas de terapia comunitária dentro das próprias instituições. Tipo assim, nós temos profissionais dentro da FUNASE, elas fazem dentro da FUNASE com os familiares. Temos terapeutas dentro de CAPS, AD ou de outros CAPS, eles fazem com aquele público, com a família, né? Temos dentro do presídio também pessoas que fazem lá. Ou então, numa minoria, são pessoas que sempre sonharam em fazer um trabalho voluntário, né? Que isso é uma minoria, é tipo de 5 a 3% das pessoas que participam do curso, e quando se aposentam, né, querem um instrumento para trabalhar com grupos. Então eles fazem a formação e vão fazer trabalhos voluntários em comunidades, em instituições, em hospitais, em abrigos.